Meus amigos, que Deus nos ampare, nos envie os seus inspirados mensageiros espirituais para que possamos fazer esse estudo proveitosamente. Aqui e ali, nós registramos na mídia o anúncio sobre a campanha do desarmamento. São muitas propagandas, discursos acalorados. Até parece que, ao final, vamos conquistar a nossa paz e a nossa segurança. Até parece que vamos conquistar aquela tranquilidade social de que tanto precisamos. A intenção é nobre, reconhecemos, mas temos muita dúvida sobre a realidade prática, porque nessas campanhas são tiradas armas de quem não oferece perigo através das armas. São aquelas pessoas que querem uma arma por medida de segurança, em sua casa, trancado a chave, aquela sensação de segurança que passa em ter uma arma em casa. Os verdadeiros agressores da sociedade, esses não entregam as armas nessas campanhas, nenhuma hipótese. E até mesmo se essas armas forem retiradas à força policial, eles reporão outras talvez mais possantes. Isso porque as fronteiras do Brasil não conseguem impedir totalmente o contrabando de armas que alimenta esse comércio lamentável. Quem quiser comprar drogas encontrará fornecedores. Quem quiser comprar armas encontrará fornecedores também. É porque a proibição, ela inibe, mas não impede esse comércio. Porque o mal também tem o seu poder. E nós não podemos desconhecer esse poder ao falarmos em campanha de desarmamento. Nós não somos contra essas campanhas de desarmamento. Somos, acima de tudo, pacifistas. Mas nós não estamos convencidos da sua eficácia. As campanhas são feitas, os armamentos são recolhidos e a criminalidade continua. E aí nós fazemos uma solene pergunta: quem está enganando quem? Porque é feito todo um aparato publicitário, uma propaganda enorme, a televisão filma aquelas entregas de armas, aí depois é levado para um pátio cimentado, e aí vem uma motoniveladora, uma máquina de terraplenagem, qualquer coisa, esmaga tudo aquilo. Puxa, é um cinema muito grande. E nós continuamos a assistir os assaltos e todo esquemático de violência que estamos acostumados. Então, meus amigos, isso parece assim um jogo de faz de conta, em que o importante é parecer que, através dessas campanhas, alguma coisa está sendo feita contra a criminalidade. Isso lembra um pouco aquelas campanhas internacionais de desarmamento, de não proliferação das armas nucleares.
que é também um esforço muito nobre. Nós somos, como cristãos espíritas, nós somos formalmente contra qualquer tipo de armação, de forças bélicas de qualquer natureza. Um dia, lá na frente, o canhão será peça de museu. Então, você vai a um museu e diz, está vendo isso aqui? Isso aqui era uma metralhadora para matar muita gente. Esse revólver matava uma pessoa. Essa metralhadora matava muita gente. Isso lá num futuro que eu espero não seja remoto. Peço a Deus que seja muito breve. Mas, voltando às campanhas de desarmamento internacional, então sentam-se à mesa da negociação, de um lado, as superpotências, do outro, o terceiro mundo. E aí as superpotências colocam as condições do terceiro mundo e não tem como não aceitar. É assim, o jogo de cena, que traz algum proveito, possivelmente. Mas aquelas superpotências possuem arsenais nucleares fantásticos, inimagináveis. Ninguém sabe ao certo, mas que são imensos, capazes de explodir esse planeta muitas vezes. Então, é aquele jogo de cena, de faz de conta, que parece assim muito sério. Às vezes nós pensamos que estamos batalhando no lugar errado. Nós estamos combatendo efeitos e não causas. Tomaria um exemplo e outros mais do que nós estamos dizendo. Porque a violência está em toda parte. Está entre os irmãos, entre os cônjuges, entre as torcidas de futebol, está entre a bandidagem aí na rua, entre as nações, entre as etnias, está em toda parte. É uma violência generalizada. Então, nós indagamos-nos a nós mesmos. Parece um jogo de cenas, que nós temos essa convicção de que estamos combatendo efeitos e não causas. Nós consultamos assim a nossa consciência e registramos no exemplo prático o cinema, como um exemplo prático. O cinema é a maior diversão do mundo. Bilhões de pessoas no mundo, no planeta, assistem aos filmes. O cinema já foi a maior e a melhor diversão. Deixou de ser a melhor. É só a maior. Porque se nós fizermos uma análise dos filmes mais recentes, 99,99% é só violência. Só por exceção, os filmes são agradáveis, divertidos. Recuo no tempo e consulto aqueles filmes antigos que na televisão, às vezes, passa toda uma programação de filmes antigos. Aí nós lembramos do Gordo e o Magro, violência nenhuma. Era riso, era um prazer muito grande ver o Gordo e o Magro, os Três Patetas. Era gostoso assistir o Carlitos. Era, assim, muito gostoso aquele tempo em que se assistia em algum lugar do passado, filmes bonitos, como aquele fundo musical de Paganini, que foi adaptado para o filme, um filme bonito. E por que não dizer A Noviça Rebelde? Quem não assistiu várias vezes, comprando a fita da Noviça Rebelde, uma maravilha. Mas hoje são heróis super armados
explodindo vilões de todos os tipos, de todos os matizes. E os filmes começa no banditismo urbano, passa pelo tráfico de droga, vai ao terrorismo internacional e ao Império Contra-Ataca, a Guerra nas Estrelas. Então, meus amigos, o cinema, que é visto por bilhões de pessoas, tanto nas casas de espetáculos, nos cinemas, como na televisão, levam essas mensagens de violência a todos os recantos do mundo. Um outro exemplo que nós, assim, pesamos muito é o Natal. Não seria, deveria ser, como já foi no passado, aquela data em que nós lembramos a cálida mensagem do nascimento de Jesus. Era, assim, um sentimento de religiosidade, era um sentimento de espiritualidade o Natal. Mas o consumismo, o modernismo, a violência mesmo, chegou até esse ponto. Nós ouvimos dizer no outro dia, faz algum tempo, uma pessoa dizer que o Natal é para se comer muito e beber mais ainda. Já ouvimos muitas vezes isso. Natal é o dia de se beber muito. E eu pergunto, meu Deus, onde é que está o sentimento de cristianismo nessa ceia de Natal? Família reunida, só erguendo os copos. Não queremos que o Natal seja... Não somos partidários de um Natal monótono, beatífico, mas sem ir ao outro extremo do exagero. Nós precisamos, para o Natal, convidar o aniversariante, para que ele venha ceiar conosco. É o pai com um copo de uísque, rodando as pedrinhas de gelo flutuantes do uísque. Aí ele pega um presente, meu filho, está aqui o seu presente de Natal. Aí o menino abre uma réplica perfeita de uma arma de fogo. Aí ele sai, hipoteticamente, matando toda a parentela. Aí pega outro pacote, meu filho, o filho número 2, está aqui o seu presente de Natal. Ele abre, é um game violentíssimo, em que ele vai exercitar uma matança de inimigos virtuais. Meu Pai do céu, que coisa que nos assusta. E é por isso, meus amigos, que nós lembramos Jesus. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Não a vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Jesus já previa isso. Ele nos chama a atenção que a nossa paz virá pelos caminhos do coração. Será a paz de alma. Não adianta, meus amigos, tirar as armas dos homens, desarmar os homens. É necessário desarmar os espíritos dos homens, porque removida a causa, cessam os efeitos. E essa é uma cruzada que todos os homens de bem devem participar, penso eu. Vai se tornando uma dolorosa rotina mundial as agressões, os assassinatos coletivos gratuitos. Geralmente, jovens de boa estirpe, universitários, que se municiam de armas constantes, multiplicadas, e saem para as universidades, para os cinemas, promover uma matança, matam, ferem,
muita gente, e nós ficamos assim perplexos. A sociedade mundial pergunta: por quê? Como? Por quê? Nós não poderíamos negar o nosso contingente nesse quadro tão doloroso, porque é a resposta previsível e lógica das mentes fracas submetidas ao intenso bombardeio da violência de todos os lados, que num surto psicótico se arma e dá uma resposta ao mundo de uma situação de verdadeira loucura. É a violência, se não abuso do termo, dos nossos momentos que vivemos. E voltamos a lembrar Jesus. O que foi que o Mestre nos recomendou? Amai-vos uns aos outros. E não armai-vos uns aos outros. É uma discrepância lamentável nos nossos dias. Tenhamos cuidado, amigos, com os nossos atos, as nossas palavras. Os nossos atos e gestos falam muito mais alto do que as nossas palavras. O nosso comportamento é um espelho social, é um espelho para o mundo. Cultuemos a paz do Cristo, a paz com Jesus, que é a única paz verdadeira. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Qual é a paz do mundo? É uma paz armada. Aqueles países poderosos, armados até os dentes, que equipamentos nucleares múltiplos para a intimidação das outras nações. Jesus é um coração aberto. Se alguém te pedir para andar com ele às costas 1 milha, vai 2 milhas mais. Se alguém te pedir a túnica, dá o casaco também, a camisa e todos os pertences. É um esforço de pacificação que nos foi ensinado por Jesus. Nós falamos há pouco sobre o Natal. E eu ouvi dos próprios lábios do Chico Xavier um episódio muito interessante na sua vida pessoal. Era um dia de Natal, e o Chico, com aquela sua bonomia, estava entristecido. Estava entristecido porque ouvia-se os espolcados foguetes, as festas nas casas, e passou em frente à sua casa 2 amigos abraçados, bêbados, cantando Noite Feliz. E o Chico não se sentia feliz. Ele achava que não era aquilo o Natal. Então, ele estava assim tristonho, eis que apareceu uma menina moça, mais menina que moça. E ela chorava muito. E ela disse: Chico, eu sou Francisca e acabei de ver a minha mãezinha, pobre, mendiga, morrer numa estrada, morrer de fome, de doença, de pobreza. E eu estou muito chocada com esse mundo, Chico. E ele disse: eu também estou. Então dizia o Chico, palavras do Chico: eu não sabia se era eu que chorava pelos olhos dela ou se era ela que chorava pelos meus olhos. Eu sei que chorávamos muito. Então ela pediu permissão para escrever um soneto com o título Novo Conto de Natal. Nós falamos sobre o Natal. Meus amigos, são as lições que o Natal nos traz. Então, Chico
pegou lápis, papel, daquele jeitão, porque o Chico não via o que escrevia, colocava o braço sobre o papel e a mão esquerda sobre os olhos. Pode observar a psicografia do Chico. Então ele corria assim, serenamente, parecia um rasante de cartório, escrevendo aqueles textos, né? Então ela compôs um dos mais belos sonetos sobre o Natal, lembrando o que é o Natal. O Natal não pode ser essa bebedeira. Meus amigos, nós somos humanos. Nós não vamos fazermos assim orações ajoelhadas no Natal, absolutamente. Nós temos que receber o Cristo, lembrar o Cristo nesses momentos. Então ela escreveu um soneto dos mais belos que nós já vimos sobre o Natal. Dizia ela: Natal na beira da estrada, na toceira de capim, Maria Joana, cansada, treme, chora e chega ao fim. Tem sede, com febre alta, dói o peito exposto ao vento. 80 anos já somaram seus dias de sofrimento. Os grupos passam cantando, do mais rico ao mais plebeu, glória ao Senhor nas alturas, housanas, Jesus nasceu. Ninguém para a fim de vê-lo. Todos anseiam chegar, quanto mais cedo possível, à mesa do próprio lar. A pobrezinha relembra as épocas da saúde, as alegrias do campo, os sonhos da juventude. Viúva na mocidade, viver entregue ao dever, onde os filhos que tivera, quem poderia saber? A quantos patrões servira de atenção cativa e alerta, a quanta gente já ajudara, só Deus tinha a conta certa. Recorda o arado, a peneira, as plantações da fazenda, o milho para o paiol e a cana para a moenda, a roupa suja do rio, a enxada que não descansa, trabalho, apenas trabalho, o que lhe vai na lembrança. Criança, tiracolo, serviço de casa cheia, cozinha laboriosa, provisão da fome alheia. Agora que mais precisa colher na leira do bem, ninguém lhe estende o lençol, não aparece ninguém. A pobre desamparada, às vascas da provação, morre sozinha e humilhada, sem lume, sem lar e sem pão. Disto, um jovem surge à vista, com um filho que a buscasse, afaga-lhe a fronte humilde, acaricia-lhe a face. Joana está melhorada, está mais forte, a fala volta de novo, não mais reflete na morte. Maria Joana esclarece o moço atraente amigo, venho buscar-te saber se queres servir comigo. Ela responde: meu filho, eu não sei como viver, estou velha, cansada, que posso agora fazer? Ele pondera: serás, na minha estrada que é tua, mãe das crianças jogadas aos sofrimentos da rua. Serás a irmã dos que choram nas pedras da trilha escura, aos sobros dos desenganos e ao golpe da desventura. Serás tutora bendita dos pobrezinhos a léu, obreira da caridade, na terra como nos céus. Quem és? Ela indaga aflita, ao ver-lhe um manto de luz. Ele responde: não me conheces? Sou teu amigo, Jesus. Joana agarra-se-lhe aos braços, peito opresso, olhos no além. Ele se inclina, bondoso, e abraça Joana também. O leito andrajoso e triste de tanta luz que irradia lembra a furna de Belém e a palha da estrebaria. Os dois partem sempre juntos para as estrelas serenas de um carro todo enfeitado de rosas e de açucenas.
milhões de vozes no espaço, regozijos no apogeu, proclamam de canto a canto, hosanas, Jesus nasceu. No outro dia, um caminhante tenta acordá-la em vão. Joana, morta, parecia dormir tranquila no chão, o corpo frio mostrando a paz que o verbo não diz. Era um retrato de Joana, sorrindo calma e feliz. Francisca Clotilde. Meus amigos, a violência, os pensamentos de violência, eles são matéria mental. Eles se alastram por toda parte. A psicosfera terrestre está encharcada desse piche rarefeito, aerificado, que flutua em todo o éter do planeta terrestre. E quando nós sintonizamos qualquer expressão de violência, nós nos sintonizamos com essas vibrações que nos chegam alimentando a nossa ferocidade primitiva. Aquilo que nós fomos no passado dormita em nós. Nós precisamos estudar o Evangelho, as lições de Jesus. Jesus não veio ao mundo para ser aplaudido. Há uma demagogia sacerdotal falando num líder espiritual humano, um líder espiritual que nos traz hipotéticas bênçãos através de bajulices religiosas. Jesus é um professor. Se Jesus quisesse ser aplaudido, ele não ensinaria nada, mas ele nos trouxe toda uma filosofia moral para a transformação de nossos espíritos. E é por isso, amigos, que nós, em todos os momentos da nossa vida, temos que nos lembrar do Cristo, nos lembrar de Jesus, do amigo dileto das nossas almas. E nesses instantes que o mundo atravessa, esses momentos difíceis, o nosso querido Brasil enfrentou essa metralha também no cinema aqui próximo, onde um jovem estudante de medicina entra num cinema e metralha as pessoas. Então, nós estamos convencidíssimos de que são essas expressões, essas formas, pensamento, que flutuam no éter terrestre, no éter planetário, que nós sintonizamos e elas são fortemente indutivas, especialmente para as mentes fracas, para aquelas pessoas que se deixam levar pelas influências externas por falta de uma formação íntima. E é por isso, meus amigos, que a doutrina espírita veio tirar o véu da letra, veio expor as realidades espirituais, não mais como teses, como doutrinas, mas sim como expressão de verdade através daqueles espíritos que voltam para nos relatar como é o mundo espiritual, o que estamos fazendo na Terra, quais são os nossos objetivos possíveis e quais são as causas dos paroxismos da dor e da morte que nos atormenta em todos os momentos da vida. O homem teme a morte, porque o homem teme o desconhecido. Mas nós, espíritas, recebemos a morte como naturalidade, como uma lei natural. Viva, meu amigo, quando você nasceu, todos riam, só você chorava. Mas viva de tal forma que ao instante da morte, todos choram e só você ria. E é deslumbro esse sorriso entre os amigos
os parentes, os pais, os irmãos espirituais, espiritualizados a nos receberem na pátria espiritual. Por isso, meus queridos amigos, não a violência. Jesus foi um pacifista. Nós não podemos entender bênçãos a canhões, expressões de religiosidade sobre as metralhadoras. E ficamos muito entristecidos quando surgem atos terroristas em nome da religião, em nome de um pensamento religioso, explodem-se supermercados, bares, templos religiosos, em toda parte. Então, meus amigos, nessa noite em que nós nos lembramos destas tristes tragédias envolvendo jovens bastante inexperientes que se pautam por uma loucura dessa natureza, nós procuramos transmitir a nossa opinião de espíritas e de irmãos mais velhos. Agradecemos a atenção dos amigos. Muito obrigado. Boa noite.